descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vós sois a alma da igreja, vós sois a vida, sois o amor, vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu nome é Warner de Andrade, faço parte aqui da comunidade de São Geraldo, membro aqui da comunidade, ministro da palavra, e peço licença para poder entrar na sua casa, para que nós possamos partilhar a palavra de Deus. Semana passada vocês tiveram a possibilidade, de escutar o nosso irmão Jorge, e hoje vocês estarão aqui, estaremos juntos para refletir a palavra de Deus. Hoje vamos ler, meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo de 3 a 12. Mas antes disso, vamos invocar a pessoa e dom que é o próprio Espírito Santo, para que ele possa nos orientar, para que ele possa abrir o nosso coração, para que essa palavra possa ser semeada e produzir frutos 100 por 1. Bíblia na mão, palavra no coração. Invoquemos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Creio que vocês também estão com a Bíblia aberta neste momento. Então vamos abrir aí no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo de 3 a 12. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhes Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza de vosso coração
que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu ele: nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente a quem foi dada, porque há eunucos que são desde o ventre de suas mães. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que assim mesmo se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. E esse evangelho hoje, ele vem de uma forma muito propícia. Agosto, nós celebramos o mês das vocações. O mês dedicado às vocações, e diversas são as vocações. Vocações de um médico, vocação para o matrimônio, vocação para ser um sacerdote, vocação para ser um irmão consagrado. E são diversas as vocações, e as vocações nascem no seio familiar. Dentro de uma família, na união entre um homem e uma mulher, como foi desde o princípio da criação aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E Jesus aqui nesse evangelho, ele ali faz aquela explicação aos fariseus, dá a eles a resposta necessária, porque os fariseus, como conhecedores da palavra, pessoas que conheciam a Torá, pessoa que conhecia os 5 primeiros livros da Bíblia, ao pé da letra, queria ali simplesmente encurralar Jesus. Colocar Jesus contra a parede, colocá-lo em maus lençóis. E aí a gente, voltando no texto, a gente percebe aí um pouquinho da ironia, e a gente percebe também que há umas 2 semanas atrás, o irmão Michel, né, o que esteve aqui, ele falou a respeito dessa questão da rejeição, que toda aquela pessoa que leva a verdade, que leva o amor, que busca fazer as boas coisas, as boas obras, ela é prejudicada, ela é muitas vezes exonerada e por diversas formas não é aceita. E voltando ao texto bíblico, no versículo 3, nós vamos conseguir perceber essa fala, essa hipocrisia, esse isolamento, essa rejeição dos fariseus para com Jesus. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar a sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher? E disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não são 2, mas só uma só carne. Portanto, não separe o que Deus uniu. Disseram-lhe: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher e rejeitá-la? A lei, meus irmãos, ela é usada, ela é utilizada para uma organização da sociedade,
para que nós possamos viver bem. Ela jamais pode ser usada para poder oprimir. E os fariseus usavam a leitura ao pé da letra para poder, muitas vezes, oprimir. Faziam mau uso da palavra de Deus. E Jesus ali, com a sua sabedoria e com muito entendimento, dá a eles essa resposta para que eles tivessem ali o entendimento de que ele não veio para abolir a lei, para eliminar, mas para torná-la à perfeição. E mediante isso, mediante esses fatos, nós temos aí vários tipos de lei. E entre elas a lei do trânsito, as leis do nosso legislativo, do executivo, do judiciário, tudo tem uma regra na nossa vida para que nós possamos viver e caminhar bem, porque nós precisamos, nós necessitamos dessa pedagogia para a nossa vida, para que nós sejamos bem educados, né? E um casal, uma mulher e um homem, desde o princípio, Deus os quis, Deus os criou, a sua imagem e semelhança. Jesus ali é o novo Adão. E ele vem ali, explica, ele fala, ele ali interage, ele ali fala, associa, né, ali com os fariseus, ele leva os fariseus a uma reflexão de que todos nós pertencemos ao Pai. E ele também é o esposo, o nosso belíssimo esposo. E sua noiva é a igreja. E adentrando sobre a questão aí do matrimônio, o matrimônio é a união entre um casal, um homem e uma mulher, né? E dentro do matrimônio é que nasce e que brota as vocações religiosas, vocações para ser padres, para ser leigos consagrados, as diversidades de vocações. Para que nós possamos voltar nesse mês de agosto para as nossas famílias e orar e interceder. Nesse período de pandemia, acompanhando, né, os noticiários, tem visto se falar muito de que há muitos casais que, depois que começaram a conviver do mesmo teto, pelo fato, às vezes, de um trabalhar o dia inteiro e só se vê mais à noite, hoje eles se veem com maior frequência, estão se separando por falta de tolerância uns com os outros, esquecendo do verdadeiro objetivo do matrimônio. Dessa união conjugal que gera vida. Um homem e uma mulher, quando se casam, eles geram vida. Que possamos pedir nessa liturgia de hoje a graça de ser uma família fecunda, expulsando de nós as más ideologias, as más informações que levam muitas vezes à degradação do nosso seio familiar. Voltando no texto, Jesus usa um termo no versículo 10. Seus discípulos disseram: se de tal condição o homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu ele: nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra. Somente aqueles a quem foi dado, porque há eunucos que são desde o ventre de suas mães eunucos, há eunucos tornados pelas mãos dos homens, e há eunucos que assim mesmo se fizeram eunucos por amor ao reino dos céus. Quem puder compreender, que compreenda. E pesquisando, a palavra eunuco, ela significa,
de uma forma real, né, castrado, né, trazendo aqui para esse contexto, é a pessoa que deixa, né, às vezes o casamento, ela não se casa para poder servir ao reino de Deus. Mas também aqueles que, por natureza humana, nasceu e ficaram impossibilitados, que casaram, mas ficaram impossibilitados de ter filhos. E aqueles que se encantam também com o reino de Deus e ali se dedicam, passam a ser eunucos, passam a ser pessoas que dedicadas, né, ao reino de Deus, produzem frutos para Deus, trazem filhos espirituais para Deus. Eu não vou delongar muito, mas há muitos contextos dentro dessa palavra que poderíamos ficar em várias horas aqui meditando e falando. Eu lia hoje na Bíblia de Estudo que o texto é mais original, mais fidedigno, e a gente percebe que o quanto que é preciosa a palavra de Deus no meio de uma família, numa casa, né? Como que é necessário a gente ter a palavra aí dentro das nossas casas e das nossas famílias, para que os matrimônios não sejam desfeitos como tem sido, para que os pais possam gerar os filhos para Deus, e tantas outras formas, né, que a gente sabe que o poder de Deus pode agir em uma casa, em uma família. Venho convidar a vocês para que nós possamos, neste momento, após essa breve reflexão, a uma oração pelas vocações da nossa casa, da nossa família, pelas vocações das pessoas com que nós convivemos, também para que os casais, né, que estiveram em desentendimento, seja lá o que for, possam se unir, possam se perdoar, né? E para que nós possamos voltar para a mão de Deus. Fechemos os nossos olhos, você aí na sua casa. Primeiramente, eu te convido a inclinar a sua cabeça, fazer a sua reflexão pessoal. Você que é casado, que tem a sua esposa. As mulheres também que são casadas e que têm o seu esposo, que estão me escutando nessa noite. Os jovens que muitas vezes aí estão perdidos pelo mundo, muitas vezes com uma sexualidade desregrada. Aqueles que neste momento sentiu no coração o desejo de servir a Deus de uma outra forma, no celibato. Você aí na sua casa, faça aí a sua reflexão. Lá em Jeremias fala que antes que nós nascêssemos, nós fomos formados no seio de nossa mãe, e que Deus já nos conhecia e já havia nos consagrado e já havia nos designado profeta para as nações. Deus nessa noite te convida, Jesus nessa noite te convida, Jesus nessa noite te convida a ser inteiramente dele. Ouçamos essa canção e reflitamos a nossa vocação. Forma-se dentro do seio de tua
com amor no seu coração, oremos. Senhor Deus, eu vos peço em nome de Jesus, a todos que nessa noite estão participando deste momento de oração, deste momento de reflexão, a todos os casais, a todos os solteiros, a todos de uma forma geral que possam ser visitados pelo seu Espírito, que dá o verdadeiro sentido à vida. Que esses corações sejam implementados o perdão, a misericórdia e o amor, para que possam ouvir o chamado de Deus, para que possam sentir amados e amadas de Deus. A esses irmãos, Senhor, eu vos peço que eles sintam o seu amor, porque o Senhor tem um plano para cada um, e que a vocação de cada um, pela força da minha voz, pelo poder da tua palavra, possa fecundar os corações e despertar cada um para as vocações, sejam elas religiosas, sejam elas para matrimônio, sejam elas para o celibato, porque a sua palavra, Senhor, não vai sem trazer retorno. Sua palavra, Senhor, uma vez semeada, produz muitos frutos. E que nessa noite, Senhor, pelo poder e autoridade do seu nome, que a coragem nos corações a te servir possa ser aflorada. Em nome da Santíssima Trindade. Amém. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Agradeço a cada um que nessa noite participou deste momento de reflexão da palavra. Vou ficar em oração por cada um de vocês e que cada um possa seguir de agora para frente, a partir desse momento de oração e de reflexão, a vocação a qual Deus tem para cada um de vocês. Que você, nessa noite antes de dormir, possa perguntar a Deus: Senhor, aonde tu me queres? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu chamado de amor responder.
anunciar o teu reino de amor. E pelo mundo eu vou, cantando teu amor. Pois disponível estou para servir-te, Senhor. E pelo mundo eu vou, cantando teu amor.